E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre um assunto que foi tema do Enem do ano passado, de uma questão do Enem, e envolve a educação física, envolve a saúde, e envolve o mundo em que vivemos. O tema que eu vou falar com vocês, ele tem relação com o corpo que nós temos hoje e quais são os padrões que a mídia impõe e até as doenças que envolvem tanto o extremo de sedentarismo como o extremo da busca da perfeição pelo corpo. Esses padrões estéticos, eles têm tomado muito espaço nesses últimos anos todos e têm mexido diretamente com todos nós, principalmente com vocês aí nessa fase que estão passando de ensino médio, onde estão chegando no mundo, onde não é fácil manter a estética do jeito que precisa. Enfim, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre todos esses detalhes. E para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a definição de saúde. Gente, saúde tem uma definição muito simples. Ela é um bem-estar físico, psíquico e emocional. Quando a pessoa tem um bem-estar físico, psíquico e emocional, ou seja, social, né? Que significa que ela tem saúde. Ela não tem nenhuma doença, ela consegue fazer atividade física, tem um bem-estar, ela tem um bem-estar, uma sanidade mental legal, não tem depressão, não tem nenhum outro problema relacionado a isso, e também tem um bom convívio com a família, com os amigos. Quando ela tem tudo isso, significa que ela está saudável, ela está buscando a saúde. Por muitos momentos da vida, nós ficamos doentes, ou seja, nós perdemos a saúde, e nós podemos perder a saúde física, como também a psíquica, ou até mesmo a social e emocional, certo? Isso acontece e é do ser humano, e é um ponto muito importante que nós temos que assimilar e entender. Por isso hoje, antigamente falava assim, terapia, a psicóloga é bobeira. Não é, pessoal, é um trabalho muito importante que ajuda demais pessoas que precisam, que estão em momentos difíceis, enfim, assim como a atividade física, assim como a boa alimentação, assim como a medicina, tudo isso hoje em dia está crescendo, está tentando trabalhar ao máximo para cuidar da saúde. E uma questão legal sobre isso, pessoal, até na medicina, pessoal, os médicos falam, não é importante, hoje em dia não é tão importante tratar a causa ou a doença. O ideal é tratar para não ficar doente, né? É a medicina preventiva, é a que mais cresce no mundo, desde quando surgiu a medicina. Por quê? Mais vale não ficar doente do que tratar a doença, certo? E em contrapartida, temos a definição de saúde, temos a definição de estética. O que é estética? No dicionário, se você procurar lá, é relacionado à harmonia de formas e cores. Se a gente for pensar nisso, é uma harmonia do corpo, né? Estando nos padrões que a estética pede, que a mídia pede, ou seja, magrinho, abdômen trincado, as meninas todas com pernão, bundão e tudo mais, essas coisas aí que é padrão. E quem não é assim? Será que não está de acordo com a estética? Bom, eu sei que é um tema muito polêmico, até porque até que ponto a busca por esse corpo ideal é importante. Eu separei alguns pontos aqui para falar com vocês, espero que isso agregue. A ideia é tentar criar em vocês um pouquinho de tanto conhecimento com o assunto, como também senso de conseguir pensar, e aí, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Será que isso é certo? Que é aquela questão de conseguir analisar a situação e se posicionar, certo? Primeira coisa que eu queria falar com vocês são os padrões de beleza, pessoal. Hoje em dia, os padrões de beleza, qualquer revista, qualquer televisão que você ligue, as mulheres são todas magrinhas, tudo mais, os homens todos com o abdômen trincado, forte, e se você não estiver assim, você está fora do padrão de beleza. Mas e aí? Será que vale a pena passar por cima da saúde, por exemplo, para ter esse padrão de beleza? É o que muitas pessoas fazem. Homens, principalmente, usam muito anabolizante para conseguir ter aquele abdômen trincado e aquela postura que a mídia impõe. Eles vão conseguir, só que será que esse preço que eles estão pagando vale a pena? As mulheres abusam de cirurgias estéticas e até procedimentos estéticos que podem atrapalhar isso.
Enquanto outros têm a questão da afeta a parte psicológica, eles desistem de tudo e sedentarismo total, não se importam com a saúde e falam, não importa, eu me aceito assim, e eu estou obeso, não tem problema, eu como mesmo, eu bebo mesmo e eu estou feliz. Será que está certa essa postura também? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Uma frase muito importante é assim, pessoal, o tempo é inexorável, ou seja, ele vai chegar para todo mundo. E não quer dizer que porque a pessoa está velha, ela não é mais bonita, ou porque ela é nova demais, ela ainda não está bonita. A beleza, ela é algo que nos guia, né? Quem que o menino vai querer namorar? A menina bonita. Quem caminha? O menino bonito. Mas, gente, a beleza, ela passa. Acho que todo mundo já ouviu falar isso, né? Por que passa? Porque o tempo é inexorável. Não dá para todo mundo ficar bonito pro resto da vida, ficar magrinho, Não dá. Por quê? Muitas coisas acontecem. E aí, num relacionamento, por exemplo, você começou a namorar a menina porque ela era linda, maravilhosa. Nossa, Bruna, ela era sensacional. E o conteúdo dela, será que era sensacional tanto quanto? Será que quando chegar lá com seus 50 anos, a parceria vai ser igual? O conteúdo que ela conteve vai suprir as suas necessidades de homem e mulher, de casal, de família, de pai de família, enfim. Então, essas coisas é importante que a gente pense. Não estou dizendo que não vale a pena ser bonito ou treinar para isso ou se alimentar para isso. Pelo amor de Deus, pessoal. Estou querendo fazer formas de a gente pensar sobre os extremos. Tanto do não fazer atividade física, não se alimentar bem, não cuidar da estética, não cuidar da saúde, como o fazer, o cuidar, o extremo, enfim, tá? Só falando sobre essas questões de cirurgias, há um tempo atrás morreram várias modelos famosas, né? Na verdade morreu uma modelo e aquela Andressa Urach lá que também aplicou gel no glúteo, depois teve um problema, quase morreu. Uma outra modelo morreu dentro do apartamento de um médico que estava aplicando gel, não sei onde. A que ponto vale a pena essa estética? Eram modelos que já eram lindas, mas existe um tipo de uma doença que afeta a parte psicológica, a pessoa não consegue se enxergar mais bonita. Ela acha que ela está feia, não faça não tem o que fazer, ela vai achar que ela está gorda, que está feia. E isso é um problema, né? Porque isso atinge a autoimagem, atinge a autoestima. E quando atinge a autoestima, atinge a parte mental, né? A parte psicológica, que afeta a parte social e daí desgringola tudo. Então, ter esse equilíbrio é muito importante. Além das cirurgias, temos as dietas, né? Gente, a minha dieta... Bruno, o que você come? Eu faço jejum intermitente. Eu posso fazer também? Não. Cada um tem a sua dieta. O ideal é que cada um passe pelo nutricionista. Vou contar só um detalhe sobre... eu passei pelo médico semana passada fazendo um check-up e daí ele falou assim, Bruno, vamos fazer um exame de alergia a alimentos, só por rotina, né? E eu descobri que eu não sou alérgico, mas é bom que eu evite vários alimentos, mas eu preciso evitar. Por exemplo, é bom que eu evite arroz branco. Eu falo lá que eu não posso comer, porque a enzima do arroz não é compatível com a minha absorção. Quer dizer que eu vou passar mal se eu comer? Não, mas quer dizer que para minha saúde intestinal, estomacal, é importante que eu não exagere nessas questões. Mas eu estou falando isso porque se cada um de vocês fizer algum tipo de exame sabendo o que precisa, o que não precisa, é diferente. Então, quem que tem que passar dieta? O nutricionista, a nutricionista, o médico, o nutrólogo, seja quem for que seja capacitado para isso, tá? Fazer a dieta da amiga, do amigo, é um risco que você está correndo e você não sabe se você precisa de nutrientes que você está tirando. Enfim, então as dietas, pessoal, elas estão aí para ajudar. Mas tem umas questões que alguns médicos falam e eu concordo demais, eu também falo isso, que é assim, não adianta fazer dieta, você precisa ter um estilo de vida. Então imagine a pessoa lá que só come porcaria, pizza, refrigerante, todo dia ela faz uma dieta de um mês onde ela não come nada, ela come só frango e peixe, um exemplo. Ela vai emagrecer absurdos, vai passar esse um mês da dieta, ela vai engordar o dobro. Por que isso acontece? Porque ela não mudou os hábitos, ela não construiu uma nova pessoa, não foi prazeroso para ela fazer essa dieta. Quando acaba, ela está louca para voltar à loucura. O estilo de vida saudável
ele é prazeroso. A pessoa que entende que precisa estar saudável, ela come com prazer, ela treina com prazer, ela faz tudo o que precisa fazer com prazer, sem ser uma obrigação. Que eu tenho que comer agora, nossa, tem que comer isso aqui, que horror. Então, é muito importante que vocês entenderem que não precisa fazer dieta, ou seja, precisa se o médico ou o nutricionista mandar, mas que isso seja um estilo de vida, você entende que isso está te fazendo bem. Então, não é uma coisa ruim, difícil de fazer. Por isso que eu falo que você não tem que seguir a dieta do seu amigo, tem que seguir a dieta que o nutricionista e o médico te passar. Além disso, pessoal, existe uma questão que, assim, como eu falei para vocês, pessoas se veem de uma forma que não são. E daí começam a fazer procedimentos estéticos e uma obsessão pelo corpo absurda que leva a perder a saúde de inúmeras formas. Existem algumas pessoas que têm percepções distorcidas dele mesmo. Pensam assim: juventude é alegria, velhice tristeza, quem está velho está triste. Não é verdade, pessoal. Algumas doenças impactam diretamente esse tipo de assunto. Algumas delas, anorexia. O que é anorexia? A pessoa se enxerga gorda, ela vai pesar, ela acha que ela está gorda, ela está pesada e ela começa a não comer. Ela tem uma obsessão pelo peso baixo. Ela tem uma obsessão por olhar no espelho e estar muito magra. Modelos normalmente já sofreram muito com isso há um tempo atrás e muitas pessoas sofrem e a gente nem imagina, porque é uma doença silenciosa, é um distúrbio psicológico silencioso que afeta a parte física também. Na questão que caiu no Enem foi sobre essas questões, quais eram as doenças que afetavam a saúde que eram relacionadas com a atividade física. Depois eu vou colocar para vocês a questão aí. Então, anorexia. Tem uma outra que é a bulimia. O que é a bulimia? A pessoa também tem uma obsessão pela estética, pela magreza, e ela tem momentos onde come absurdos, por exemplo, vou lá e come doce, come e depois vomita. Vai lá e faz de tudo para vomitar, para eliminar, na sensação de que não engordou, não absorveu. A bulimia é um problema. Cada vez que você força o seu corpo a vomitar, você está forçando uma coisa que não é fisiológica do nosso organismo. Nosso corpo, a gente vomita quando está passando mal. As pessoas, elas forçam isso e isso é muito comum. É muito comum cada vez mais. Por isso temos que ter cuidado. Uma outra doença, vigorexia. Você sabe o que é vigorexia? Não tem como responder, né? Vigorexia, gente, é quem é viciado por atividade física. O cara, ele quer mais. E esse mais, às vezes, vira excesso e faz mal. Ele treina muito, treina 2 vezes no dia, se alimenta. E para essa pessoa, o normal, ou seja, treinar um pouquinho, treinar 3 vezes na semana e se alimentar bem, está errado. Para eles é vigorexia, é o máximo do máximo, o que é um distúrbio que atrapalha muito a parte social das pessoas. A pessoa começa a ficar malucona. E entre tudo isso, o que é importante a gente ter como consciência, gente? Eu sei que não tem como a gente falar sobre tudo isso num vídeo, né? O legal é a gente discutir sobre isso, conversar, quem sabe numa próxima oportunidade. Mas o importante é vocês entenderem que o que é importante é o equilíbrio. Ser sedentário, inúmeras doenças, colesterol, triglicérides, é provado cientificamente que a atividade física ela ajuda a você não ter menos propensão ao câncer, porque desenvolve menos células, libera endorfina, serotonina. É muito importante. Então, ser sedentário, você está perdendo tudo isso. Ser um sedentário que se alimenta mal é terrível, porque você está inflamando o seu organismo. Cada vez que você come algo inflamatório, está inflamando, está inchando, tendo retenção hídrica. Tudo questões que podem provocar doenças. Então, o sedentarismo nunca vai ser saudável. Como eu falei no meio aqui, aquela pessoa que fala assim, não, mas eu me aceito assim. Gente, tem pessoas, eu tenho amigos que eles não conseguem ficar com o abdômen trincado e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum não ter o abdômen trincado. Mas você precisa se alimentar bem, fazer atividade física. Tem pessoas que têm dificuldade de emagrecer. Isso é normal, isso é muito normal e isso não deixa que faça com que elas sejam feias ou, enfim. Pelo contrário, a pessoa pode ser muito saudável e não ter o abdômen trincado. Até porque ter o abdômen trincado você precisa de uma dieta
muito restrita, a não ser que a sua genética te ajude nisso. Tem pessoas que a genética te ajuda, pode comer, você não conhece alguém que pode comer o que quiser que não engorda? E tem gente que come uma ervilha e engorda. É a genética, nós temos que respeitar isso, mas isso não tira de lado a questão do sedentarismo, ou seja, falta de atividade física, a má alimentação. Não podemos desconsiderar isso. E existe o outro lado, né? A pessoa que treina muito, que tem obsessão pelo corpo e nisso pode desenvolver uma vigorexia ou uma anorexia, uma bulimia, entre outras doenças relacionadas a isso. E daí existe uma outra doença que é a ortorexia. A pessoa é tão viciada em comer saudável que ela não admite a pessoa do lado dela não comer. Ela fica maluca, e isso atrapalha muito a parte social e são questões totalmente relevantes para a nossa saúde. Então, pessoal, finalizando aqui, temos que ter o equilíbrio. Fazer atividade física, nos alimentarmos bem, não procurar o excesso. Bruno, clínicas de estética está errado? Claro que não, tem que fazer mesmo, é importante. Se te faz bem, se ajuda, tem que fazer mesmo. Mas os cuidados para não extrapolar. Tudo que é em excesso faz mal. E vocês já têm consciência suficiente para entender que o corpo de vocês durará muito tempo e ele vai chegar lá na velhice da forma com que você cuidou dele. Será que você está cuidando bem? Está cuidando da sua saúde? Então, pensem nisso e esse era o objetivo da nossa conversa de hoje. Muito obrigado, pessoal, e vamos conversar um pouco mais aí. Valeu!